do versículo 1 ao versículo 9 de Josué, capítulo 1. Posso ler? Diz assim a palavra do Senhor. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia. Vamos orar. Pai, Pai querido, Pai amado, diante de Ti estamos nós nessa noite, com Teu Espírito nos nossos corações e diante da Tua palavra, Senhor. O que nós Te pedimos é que seja feita a Tua vontade nesta hora, que a Tua palavra, Senhor, que é a única que pode fazer divisão dentro do coração do homem, que é a única que pode levar o homem ao entendimento da verdade, como Teu servo disse no início desse culto, que é a única que pode revelar a verdade, que a Tua palavra, Senhor, em cada coração faça isso nessa noite, que todo espírito de mentira, que todo espírito de engano, que todo espírito de confusão, Senhor, sejam vencidos pela revelação da Tua santa palavra nessa noite, e que Teus filhos e filhas, Senhor, saiam daqui nessa noite, conduzidos pela Tua palavra, a palavra que o Senhor traz. Eu creio que é o Senhor quem traz essa palavra, e é sob a Tua orientação que ela será ministrada nessa hora, em o nome de Jesus Cristo, amém e amém. Quando a gente lê esse texto que eu acabei de ler, se a gente tentasse resumir essa porção da palavra de Deus, do versículo 1 ao versículo 9, do livro de Josué, capítulo 1, como nós resumiríamos esse momento descrito aqui? Se a gente, com uma frase ou com uma expressão, tentasse resumir o que está sendo dito aqui, que expressão nós usaríamos? Eu me atrevo a usar a seguinte expressão quando eu leio Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Eu resumiria esse momento da palavra de Deus com a seguinte expressão: está na hora. Quando eu leio esse texto, é esse sentimento que brota no meu coração, porque é um momento aqui em que Deus está dizendo para o seu povo: pessoal, está na hora. Está na hora de entrar na terra prometida. Está na hora de deixar esse deserto para trás definitivamente. Depois de 40 anos de espera para aquela geração, e depois de 430 anos de espera para todo o povo de Israel, finalmente havia chegado a hora do pessoal entrar na promessa. Glória a Deus por isso. Que dia esperado foi esse que nós acabamos de ler? Para nós uma leitura, para eles a concretização de um sonho aguardado há quase 500 anos. Que dia esperado
foi aquele. O dia de ouvir o Senhor dizer: chegou a hora de cumprir na tua vida as minhas promessas. E eu creio, irmãos, que muitos de nós aqui nessa noite também estamos esperando por um dia como esse. Um dia em que os nossos desertos sejam definitivamente ultrapassados. Um dia em que colocaremos os nossos pés numa nova realidade de vida. Um dia em que chegaremos ao lugar que acreditamos que Deus preparou para nós, pela sua graça e através do seu Espírito. Acreditar que podemos chegar nesse lugar que pode representar para muitos aqui uma situação familiar, que pode representar para muitos aqui um lar restaurado, que pode representar para muitos aqui uma vida profissional finalmente abençoada, finalmente e plenamente abençoada pelo Senhor. Ou que pode representar para muitos aqui as angústias emocionais que finalmente foram superadas. Enfim, um dia em que tenha finalmente chegado a hora da gente entrar na terra prometida. Esse dia chegou para o povo de Israel. Esse dia chegou para o povo de Israel. E esse dia chega para todo o Israel de Deus que somos nós. A gente nunca pode deixar de ter essa esperança. A esperança de que o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Por quê? Porque Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porque tendo Ele prometido, Ele fará. Tendo Ele dito, Ele cumprirá. Entretanto, tem duas coisas aqui que precisam ser refletidas, que precisam ser ditas. Duas coisas aqui que nós precisamos prestar atenção quando a gente está falando desse momento em que Deus diz para a gente: chegou a hora de cumprir a minha promessa na tua vida. E sobre essas duas coisas eu quero compartilhar a mensagem dessa noite com você. Duas coisas que aconteceram na vida daquele povo e duas coisas que precisam acontecer na nossa vida para que de fato esse dia chegue para cada um de nós. Primeiro, a gente lê o texto em que o Senhor virou para Josué e disse: olha, Josué, chegou a hora, arrume as suas coisas, porque a partir de agora vocês vão para Canaã. Acabou o tempo de ficar dando voltas no deserto, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, dando a volta nas montanhas, dando voltas nas montanhas, subindo e descendo regiões. Chegou a hora de arrumar as coisas e entrar na minha promessa. Entretanto, preste atenção numa coisa. Esse dia tão esperado para o povo de Israel, ele chegou depois de 40 anos de travessia no deserto. Ele não é um dia mágico do pirlim-pim-pim. Ele é um dia que chega depois de 40 anos de travessia. Deixa eu explicar o que eu creio que Deus está nos mostrando. Esse dia maravilhoso que chega para o Israel de Deus, o dia da travessia do Jordão e da definitiva entrada na terra da promessa, ele é um dia maravilhoso, mas ele é um dia seguinte. Ele é o dia seguinte após 40 anos de uma travessia intensa e dolorosa pelo deserto. Durante 40 anos, Deus conduziu seu povo pelo deserto, a fim de transformar o coração deles. Hoje, nós estamos aqui também para comemorar os 25 anos do casamento do Márcio e da Jacira de Oliveira. E a gente vai se alegrar com eles,
com a Marcira e a Marciara, que são filhas deles. Nós vamos nos alegrar com a alegria deles, nós vamos comemorar a vitória deles, nós vamos até comer o bolinho que eles prepararam lá atrás, que está, aliás, lindo. Mas só eles sabem o que foi manter um casamento por 25 anos. Quantas lutas, quantas dificuldades. Não é, pessoal que é casado? Quantas vezes pensamos em desistir? Quantas coisas foram superadas? Quantas coisas a Jacira abriu mão? De quantas coisas a Jacira abriu mão? De quantas coisas o Márcio abriu mão para que hoje eles comemorassem 25 anos? Porque o dia da comemoração das bodas de prata é o dia seguinte, após 25 anos de uma travessia maravilhosa e, ao mesmo tempo, dolorosa. Assim foi com esse povo. O dia da vitória é o dia seguinte, após 40 anos de uma travessia intensa e dolorosa pelo deserto, onde durante 40 anos Deus estava transformando o coração daquelas pessoas. Aquele pessoal precisava desaprender muita coisa, gente. Eles precisavam desaprender muita coisa. Eles precisavam desaprender a escravidão. Porque eles tinham aprendido a escravidão. Eles tinham aprendido a ser escravos. O que eles não sabiam era ser livres. Eles tiveram que aprender a ser livres. Eles precisaram desaprender a idolatria. Porque eles aprenderam a ser idólatras. Eles precisaram desaprender a dependência tóxica, porque eles eram escravos, mas eles tinham tudo dado pelos egípcios, inclusive o mal. Mas o bem também era dado pelos egípcios, a comida, a bebida, o teto. E eles tiveram que desaprender isso, desaprender a depender de uma maneira tóxica das pessoas. Aprender a ter uma relação saudável com o outro, sem depender de uma forma doente de uma outra pessoa. Eles tiveram que desaprender os costumes adquiridos durante 430 anos, vividos debaixo do controle egípcio. Será que é diferente com a gente? Nossa hora chega. Nosso dia chega também, depois de algum tempo precioso em que o Senhor nos conduz por uma travessia de transformação. É por isso que você está sentado aí, e eu aqui também. Porque nós estamos desaprendendo muita coisa e aprendendo muita coisa. Desaprendendo aquilo que temos que desaprender e aprendendo aquilo que temos que aprender, para que o dia em que o Senhor diz, está na hora, arruma tuas coisas, porque eu vou cumprir a minha promessa na tua vida, possa chegar. Jesus, ele precisou se esvaziar da divindade dele para entrar no nosso mundo. É o que diz Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6, que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Não julgou que isso era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Olha só, Jesus, ele precisou se esvaziar para entrar no meu mundo e no seu. Da mesma forma, você e eu precisamos nos esvaziar para entrar no mundo de Deus. O que Deus está fazendo em nós
durante a travessia do deserto é permitir que a gente se esvazie para a gente poder entrar no mundo dele. Da mesma forma como o filho dele se esvaziou para entrar no nosso mundo. O dia do cumprimento da promessa é o dia seguinte ao esvaziamento. É o dia seguinte à entrega. É o dia seguinte em que nós abrimos mão de nós mesmos para dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Segunda coisa, o dia de entrar na promessa, quando Deus diz, está na hora, é o dia seguinte a 40 anos de uma travessia de transformação. Mas nesse dia acontece algo interessante. Quem conduz o povo para o cumprimento da promessa, quem conduz o povo para a terra prometida, não é Moisés. Quem conduz o povo para a terra prometida é Josué. É um outro líder que faz isso. Josué era um discípulo de Moisés. Junto com Caleb, eles eram as pessoas mais fiéis a Moisés e ao Senhor. E foi Josué o escolhido para concluir a missão começada por Moisés. Israel atravessou o Jordão e entrou em Canaã conduzido por um outro líder, conduzido por Josué. Moisés havia morrido e Josué então concluiu essa missão. Moisés foi o maior líder de Israel, sem dúvida ele foi. E até hoje ele é, de fato, a figura mais importante para o povo de Israel. Moisés teve muitos privilégios, inclusive o de ver Deus e continuar vivo para contar a história. Moisés foi um príncipe e um pastor entre os homens, e foi um libertador, usado com poder pelo Senhor. Mas não foi ele que concluiu a missão para conduzir o povo de Deus até a terra da promessa. Por quê? Porque não foi Moisés o homem que concluiu o projeto que ele mesmo havia iniciado debaixo da direção de Deus. A Bíblia diz por quê. Ela diz que Moisés não entrou na promessa, o Senhor disse para ele que ele não entraria. E ela explica os motivos. Eu vou pedir para você abrir comigo no livro de Números, no capítulo 20. As águas de Meribá, para a gente entender o que aconteceu. Números capítulo 20, a partir do primeiro versículo, diz assim, e eu vou ler esse texto para a gente entender. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali, Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar horrível. Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha e Moisés disse, olha o que ele diz: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar?
Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Foi por isso que Moisés não concluiu a missão, porque Deus disse para ele: fala com a rocha e a rocha vai te dar a água que você precisa. Mas ele, irado, cansado, pegou a vara e bateu na rocha 2 vezes. Saiu água da rocha, mas ali o Senhor disse para ele: você não continuará a conduzir esse povo. Sabe o que eu entendi? A segunda grande questão, nesse momento em que Deus está dizendo: está na hora de eu cumprir a minha promessa na tua vida. A gente sabe que Deus vetou a Moisés a entrada na terra da promessa, porque Moisés feriu a pedra da qual jorrou água. Essa pedra que ele bateu, ela simboliza o Senhor Jesus. Lembra que Jesus disse para o povo: não foi Moisés quem vos deu água no deserto, é o meu Pai quem vos dá água para beber, água viva. E essa água viva sou eu. Uma água viva que desce do céu, que desce da parte de Deus. Moisés foi o homem através de quem o Senhor trouxe a lei dele para o povo. Por isso, Moisés simboliza a lei de Deus. E eu entendo que existe um ensino espiritual tremendo aqui. Ninguém entra na promessa de Deus pela lei. O homem só entra na promessa de Deus pela graça. Não será o homem da lei que vos conduzirá à terra da promessa. Porque só a graça do Senhor pode conduzir o homem à promessa de Deus. Moisés feriu a rocha quando Deus havia mandado que ele falasse a ela. Moisés é o símbolo da lei. A rocha é o símbolo da graça. A lei bate, a graça dialoga. Fala com a rocha. A lei exige, a graça convida. A lei é cheia de méritos, a graça é cheia de humildade. A lei é cheia de raiva e orgulho, a graça é cheia de vida e paz. A lei usa a força, a graça usa o amor. Sabe o que eu entendi? Eu entendi que muita gente usa a lei, o mérito, a performance, a força, a exigência para alcançar as promessas de Deus. Mas quando elas fazem isso, e quando ao fazerem isso elas alcançam alguma coisa, eu entendo que, na verdade, elas não estão alcançando a verdadeira promessa de Deus. Elas estão alcançando uma Canaã artificial. Promessas que parecem, mas não são a verdadeira promessa de Deus. Porque a verdadeira promessa de Deus só pode ser alcançada pela graça de Deus depois da travessia da transformação pessoal. Tem muita gente achando que está alcançando as coisas pelo mérito, pela performance, pela força do seu ego, pela força do seu carisma, pela força do seu temperamento. E achando
que isso está vindo de Deus. Saiu água da rocha. Saiu água da rocha. Mas não do jeito que Deus queria. Às vezes a gente alcança coisas, mas não do jeito que Deus quer. A gente alcança pela força, a gente alcança pela exigência, a gente alcança pelo mérito, a gente alcança pela performance, mas sabe o que acontece? Isso não se sustenta. Um dia você olha, cadê? Cadê aquele dinheiro todo que você conseguiu desse jeito? Cadê aqueles amigos todos que você conseguiu desse jeito? Cadê aquele reconhecimento público que você conseguiu desse jeito? Mas aquilo que é alcançado pela graça de Deus, pelo diálogo, pelo amor, pela humildade, isso permanece para sempre. Nessa noite, eu quero dizer para mim e para você aqui, está na tua hora, eu creio, está na minha hora. Na minha hora, na sua hora, de alcançar o que Deus há muito prometeu, ou que Deus há pouco prometeu. Mas tem um deserto de transformação pessoal pelo qual nós temos que passar. Onde desaprenderemos muitas coisas e aprenderemos muitas coisas também. E precisamos nos perguntar aqui nessa noite, quem está conduzindo a gente na conquista dessas coisas? A lei ou a graça? O mérito, a performance ou o amor? Estamos batendo nas rochas, estamos batendo nas nossas famílias, estamos batendo nos nossos amigos, estamos batendo no nosso trabalho, estamos batendo na vida, estamos exigindo, demandando, ordenando, com a força do nosso talão de cheques, com a força do nosso contra-cheque, com a força da nossa personalidade, com a força da nossa inteligência, com a força do nosso braço. Teus filhos te obedecem por quê? Porque eles têm medo de você? Ou porque eles te amam? Teu marido, tua esposa, te ama ou tem medo de você? Nossas ovelhas nos amam ou têm medo da gente? Porque das duas formas a água sai. Pelo medo e pelo amor. Mas a água que sai pelo medo, ela não dessedenta. Ela não transforma. Mas a água que sai pelo amor, ela mata a sede do corpo e mata a sede da alma. Eu quero ser amada pela minha família. Eu quero ser amada pelas minhas ovelhas. Eu quero ser amada pelos meus amigos. E eu sei que você quer a mesma coisa.